Agora eu me dedico ao 13. Boa noite a todos. Diz assim o 13, de acordo com o Sêneca: demoraria muito percorrer cada um dos exemplos daqueles que consumiram sua vida com jogos de tabuleiros, jogando bola ou queimando no sol. Não aproveita o ócio aqueles cujos desejos ocupam muito de seu tempo, pois ninguém duvidará de que fazem um trabalho nada aqueles que se detêm em inúteis detalhes literários, os quais já são uma grande multidão entre os romanos. Essa é uma doença dos gregos, de procurar saber o número de remadores que Ulisses teria tido. Qual poema teria sido escrito primeiro, se a Ilíada ou a Odisseia? E mais, se seriam obra de um único autor ou não. E outras coisas desse tipo, que se você as guarda para você, em nada ajudam sua mente. Se você as publica, não vai parecer um erudito, mas um chato. Faço aqui um grifo meu, acrescentando a pergunta: traiu ou não traiu? Eis que invadiu também os romanos esses interesses inânios de aprender coisas supérfluas. Nestes dias ouvi alguém contando que foi o primeiro general romano a fazer tais e tais ações. Tuílio foi o primeiro a vencer uma batalha naval. Cúrio, dentanto, foi o primeiro a levar elefantes a seu desfile triunfal. Fico pensando se Sêneca tivesse contado com o Guinness Book, né? Para perceber a quantidade de coisas interessantes e importantes que existem neste mundo contemporâneo. Mas estas coisas, ainda que não sirva a verdadeira glória, pelo menos versa sobre exemplos de feitos cívicos. Tal conhecimento não é proveitoso, mas ainda assim nos prende pela atraente futilidade dos assuntos. Perdoamos também aqueles que pesquisam coisas como estas. Quem foi o primeiro que teria persuadido os romanos a embarcar em um navio? Foi Cláudio. E por isso mesmo foi chamado de Cáudice, porque entre os antigos a junção de várias tábuas se chamava cáudice. Daí chamaram-se códices, as tábuas das leis, e ainda hoje são chamados de codicaria, pelo costume antigo, os navios que carregam provisões pelo Tigre. Certamente também é pertinente que Valério Corvino foi o primeiro a conquistar Messana, e o primeiro da família dos Valérios, que foi chamado Messana, por ter lhe sido atribuído o nome da cidade capturada, que transformou em Messala, paulatinamente pela mutação da fala popular. Pois você permitirá que alguém se preocupe também com isso, que Lúcio Sula foi o primeiro a apresentar no circo os leões soltos. Em outros tempos apresentavam-se acorrentados, e que lanceiros foram enviados pelo rei Boco para matá-los. E você acha que isso também deve ser permitido? Traz alguma coisa de proveitoso o fato de que Pompeu foi o primeiro a apresentar uma luta de 18 elefantes contra homens indefesos, simulados em combate? O líder da cidade, e como diz a fama, entre os líderes de exímia bondade, julgou digno de memória esse tipo de espetáculo: sacrificar homens de uma nova maneira. Lutam até a morte? É pouco, esfacelam-se. É pouco que sejam esmagados por uma enorme massa de animais. Era melhor que estas coisas fossem esquecidas, para que algum prepotente não invejasse nem aprendesse algo tão desumano. Ah, quanta névoa uma grande felicidade lança em nossas mentes! Ele, então, acreditou estar acima da natureza quando lançou todos os bandos de homens miseráveis e bestas nascidas sob outro céu, quando suscitou a guerra entre os animais tão diferente, quando fez derramar tanto sangue às vistas do povo romano. Ele que logo seria coagido a derramar ainda mais. Mas ele mesmo, depois de enganado pela perfídia alexandrina, entregou-se ao pior dos escravos para que o matasse. Só então compreendeu a jactância inútil de seu sobrenome.
mas para que eu retorne ao ponto em que me dispersei e mostre a supérflua dedicação de alguns à mesma matéria, o mesmo narrava que Metelo, uma vez vencido os cartaginenses na Sicília, foi o único de todos os romanos a conduzir diante do carro, em seu desfile triunfal, 120 elefantes capturados, e que Sula foi o último dos romanos a ampliar o pomério, algo que apenas se fazia de acordo com costumes antigos. Depois de se conquistar territórios italianos, nunca províncias. Porventura, é mais vantajoso saber isso do que saber, como afirmava ele, que o Monte Aventino encontrava-se além do Pomério por causa de uma dessas duas razões, ou porque a plebe havia se retirado para lá, ou porque as aves não foram auspiciosas quando Remo, naquele mesmo lugar, consultou os auspícios, e assim outros fatos incontáveis que ou são fatos de mentiras ou semelhantes a estes. Pois, ainda que você conceda que eles contam tudo isso de boa fé, ainda que responsabilize pelo que escreve, essas histórias diminuirão os erros de quem? De quem refrearão os desejos? Quem farão mais corajoso? Quem mais justo? E quem mais generosos? De vez em quando, meu amigo Fabiano dizia que se indagava se não era melhor não se dedicar a estudo algum do que viver nestes. Então, nestes dois capítulos, o capítulo de número 12 e o capítulo de número 13, Sêneca faz uma crítica ao modo dos estudantes e à forma de vida romana e aquilo que passou a ser contado como coisa importante para o conhecimento. E ele propõe que, ou termina fazendo uma pergunta: se não seria melhor ser um ser ignorante do que saber ou do que adquirir certo tipo de conhecimento inútil. Estou certo que a nossa sociedade hoje está muito diferente. Graças a Deus, nós só trabalhamos com conteúdos de grande monta e que vale a pena. Eis a grande questão em que certo tipo de conhecimento nos faz melhorar.